Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem ou me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Acabei colocando aqui o título da live, né? Coloquei como live 17, a gente já tá na live 21. Agora eu não sei como corrigir isso aqui, mas vamos em frente assim. Então, a nossa live é a nossa live 21, então chegamos aos 21 dias de lives aqui no Instagram, lives diárias, todos os dias. Então, completamos hoje aí nossos 21 dias de lives e para poder festejar esse feito aí, comemorar esse feito, bom dia seu Jorge, presente na área. Tudo certo? Vamos para cima. Então, hoje a gente resolveu colocar esse título porque muito se diz por aí, né? Em muitos estudos, né? Tem estudos variados a respeito do tema, falam que leva-se 21 dias para se construir um hábito, né? Então, vamos tratar sobre esse tema hoje, vamos conversar, trocar ideia para saber, será que realmente isso faz sentido? Será que realmente leva-se 21 dias? Será que isso é fato? Será que isso é mito? Ou será que isso depende do hábito, né? Alguns hábitos podem ser mais, outros hábitos podem ser menos, é disso que a gente vai trazer aqui, a gente vai trazer estudo científico, a gente vai trazer um monte de abordagem aqui. E mais importante do que isso, né, a gente vai ganhar consciência sobre como esses hábitos são formados e também até o final da live a gente também vai entregar aqui estratégias, né, das quais eu acabei meditando bastante, trazendo assim muito do que eu percebo dentro dos meus atendimentos, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou para uma grande maioria, né, como princípios, não como regras, e que talvez a gente possa estar compartilhando aqui para que esses resultados também possam ser gerados na vida de quem tiver acesso a esse conteúdo, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Eu quero começar contando uma historinha aqui para vocês, que é um estudo científico. Se eu não me engano, o nome do autor foi Wolfram Stutz. Ele é um cientista alemão e, se eu não estou enganado, foi ele quem fez esse estudo científico, que era no laboratório com os primatas, né, os chimpanzés. E como que funcionava esse estudo, né? Nesse estudo, ele primeiro, ele ensinava para aquele chimpanzé ali que existia ali num determinado suporte uma mamadeira com suco de laranja, né? Os primatas, eles gostam bastante de suco de uva, suco de laranja. Então, ele ensinava que por um determinado suporte descia uma mamadeira de suco ali da qual ele podia tomar. Só que, para que esse suco descesse ali por aquele suporte, ele precisava realizar algumas ações. Quais eram essas ações? Ele precisava apertar 10 vezes num botão. Toda vez que ele apertava 10 vezes num botão, essa mamadeira com o suco ela descia e aí ele tinha aquela recompensa, aquele prazer de beber o suco. Só que junto disso, junto dessa rotina ali e dessa recompensa, ele adicionou algo que era uma espécie de gatilho, ou seja, era uma luz, ele deixou uma lâmpada bem forte ali, tudo junto dentro de um mesmo ambiente, e essa luz ela acendia. Somente quando essa luz acendia é que o chimpanzé ia lá e podia apertar 10 vezes o botão. Se essa luz não acendia, não adiantava ele apertar 10 vezes no botão, que o suco de laranja ele não descia ali por aquele suporte. Então, com isso, o chimpanzé acabou aprendendo aquele comportamento ali, né? Então, toda vez que a luz acendia, acabava acionando uma espécie de gatilho, ele sabia que ele ia lá, apertava o botão por 10 vezes, e aí no momento em que ele fazia isso, aquele suco descia. Esse estudo ele mudou os rumos, né, a trajetória do significado do que é a palavra dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor que por muito tempo ela foi associada como sendo o hormônio do prazer, né? O neurotransmissor do prazer. Né? Muito se falava por aí, você precisa de dopamina, né? A gente busca dopamina, como se a dopamina ela fosse um neurotransmissor do prazer. Só que
Depois desse estudo, eles perceberam que a dopamina, na verdade, ela está muito mais associada à motivação do que ao prazer. Fica aí que eu vou explicar para você, você vai entender exatamente o que isso significa, tá? Por que a dopamina ela foi mais associada com a motivação e não com o prazer depois desses estudos? Porque junto de todo esse experimento, o cientista havia colocado alguns eletrodos ali, né, na cabeça do chimpanzé para poder fazer essa aferição, para poder verificar, e foi constatado, né, incrivelmente, foi constatado que a descarga dopaminérgica que existia ali no chimpanzé era muito maior quando a luz era acesa do que propriamente quando ele estava bebendo suco. Olha que doido isso, e daqui a pouco vocês vão entender como que a gente vai encaixar, o que isso tem a ver com a construção de hábitos, né? Ou seja, o chimpanzé ele tinha uma descarga dopaminérgica muito maior quando a luz acendia, né, do que propriamente quando ele estava lá bebendo suco. Olha que maluco, como que pode, né? Então, se a dopamina é o neurotransmissor do prazer, é o hormônio do prazer, por que cargas d'água essa descarga ela acontecia muito mais quando a luz acendia do que propriamente quando ele estava tendo o prazer de beber o suco? É meio doido isso, né? Então, aí nesse experimento eles perceberam que a dopamina ela tem muito mais a ver com a motivação. Ora, se eu estou vendo a luz acender, a minha motivação ela aumenta. E aí, por quê? Porque aí aquele ali é o gatilho que me faz saber, opa, vai ter suco, então agora é a hora. Ora, como que a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia? E aí vai pegando isso aí, vai começando a perceber e ligando os fatos que tu vai entender sobre muitas coisas que acontecem na tua vida, tá? Ao perceber e compreender isso, tu vai perceber muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia e melhor, como que isso pode ser utilizado a nosso favor. Então fica aí que essa aula vai entregar bastante em relação a isso, tá? Então, olha que maluco é isso, né? Ao perceber que a descarga dopaminérgica era muito maior ao acender a luz do que propriamente quando ele estava bebendo suco, foi compreendido o seguinte: por que hábitos são criados na nossa vida, né? Então, muitas vezes, esses gatilhos, eles aparecem de diversas formas, né? Isso explica porque muitas vezes a gente sequer está com fome, mas se a gente vê uma propaganda do iFood, né? Que é aquela estratégia de marketing, que é o porn food, né? Que é chamado, que ali tu vê uma imagem de um hamburgão ali derretendo um queijo cheddar, cheio de bacon, aquela imagem chega a te fazer salivar, e aí faz tu ir até o aplicativo do iFood e pedir um hambúrguer, sendo que tu nem tá com tanta fome assim. Muitas vezes são gatilhos que podem também ser inspiradores. Às vezes tu pode estar assistindo um conteúdo de repente que te desperta um gatilho para poder, sei lá, ir treinar. Tu vê ali aquela imagem, aquela cena, aquele vídeo, né, de algo associado a um bem-estar, a uma saúde, e aí tu, poxa, amanhã eu vou me inscrever na academia. Ou seja, esse experimento em si, assim como tantos outros, demonstram onde está a nossa motivação. A nossa motivação muitas vezes ela parte de um gatilho do que propriamente a atividade exercida, né? Então esse experimento ele foi muito importante nesse sentido, e foi mais importante ainda para que existe um conteúdo que foi muito disseminado aí na internet, né, que foi feito por um neurocientista brasileiro, que é o Wesley Delanogari, que ele é bastante conhecido aí na internet. E ele chamava Qual é o seu suco, né? Porque pegando uma analogia a esse experimento feito pelo Wolfram com o chimpanzé, fica muito fácil da gente perceber que um hábito dificilmente é construído quando a gente não tem uma recompensa, né? Por isso explica porque muitas vezes as pessoas começam uma atividade, elas buscam iniciar uma jornada e aquilo ali não se mantém. Por quê? Porque ele não tem uma recompensa clara, ele não tem realmente um retorno do que tu vai ter ao poder exercer aquela atividade, né? Então por isso que ele perguntava qual é o seu suco. No caso do chimpanzé ali, do macaquinho, ele só ia lá apertar 10 vezes no botão
porque ele sabia que ao fazer isso, né, primeiro tinha o gatilho era a luz acesa, tá? Isso permitia com que ele fosse lá e apertasse 10 vezes o botão. Essa era a rotina dele. No momento em que ele, né, exercia essa rotina, a mamadeira do suco de laranja descia e aí ele tinha recompensa. Ora, se não existisse o suco de laranja, ele não iria lá apertar 10 vezes no botão. Se não, então, pega isso aí, porque isso é muito prático e dá pra gente trazer isso muito para a nossa vida, né? Esses 3 elementos, que também foram estudos de um outro livro que é muito conhecido, que eu vou falar aqui depois, sobre toda essa estrutura que foi montada em relação a esse livro, tá? Mas primeiro aqui focando no estudo, né? Então, o que a gente tem aqui? 3 elementos. O primeiro elemento é o gatilho. O gatilho era a luz acesa. A luz acendeu. Depois a gente tem uma rotina. Eu preciso exercer uma rotina para poder ter a recompensa. Então a rotina era apertar 10 vezes no botão e a recompensa era a mamadeira de suco descendo. Então no nosso dia a dia a gente tem muito desses elementos, né? O que é essa luz acesa? Essa luz acesa é o gatilho que nos desperta a motivação de fazer algo, tá? E aí depois a gente tem toda uma rotina, que é aquele ritual, aquelas ações que a gente executa para que no final a gente tenha essa recompensa. No caso do chimpanzé, a recompensa era o seu suco de laranja. Agora, onde que está a sacada de tudo isso e às vezes uma grande cilada? Muitas vezes, e eu diria na grande maioria das vezes, né, a gente está todos os dias aqui falando de consciência e inconsciência. Praticamente muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que geram resultados que não são bons, a gente não tem consciência do gatilho. Olha que louco. A gente não tem consciência daquela luz acendendo. E quando vê, a gente já está ali numa rotina, né, que a gente nem percebe, para ter uma recompensa que vai trazer um resultado ruim. Muitas vezes essa recompensa, naquele momento, ela até pode gerar um prazer. Mas depois de passado esse prazer, acaba tendo algum resultado ruim, algo nocivo, algo realmente destrutivo na nossa vida. Isso explica muito por que os vícios, às vezes, né, acabam sendo construídos, né? Por que uma pessoa entra muitas vezes no mundo das drogas, né? Por que por exemplo, isso aí também explica, eles fizeram uma outra variação em relação a esse experimento, que foi o seguinte, olha que interessante. Algumas vezes eles colocaram, ao invés do suco, eles colocavam água. E aí o chimpanzé já não gostava tanto. A bebida preferida dele era o suco. Às vezes eles colocavam água. Ou às vezes eles diminuíam a quantidade do suco. E olha só que doido. Quando eles começaram a fazer isso, a descarga dopaminérgica do chimpanzé aumentava quando a luz acendia. Porque ele não sabia se ele ia receber o suco ou não, mas existia uma possibilidade, era 50-50. E aí isso eles associaram muito ao porquê os vícios de cassino, né? Os jogos de azar, muitas vezes que a pessoa vai lá no cassino e ela tem aquela adrenalina, aquela coisa ali, porque eu posso perder, eu posso ganhar. Então isso eles associaram muito a esse estudo, né? Ao aumento, né, do neurotransmissor de motivação, que era a dopamina, ele se dava por causa que o chimpanzé ia até lá e aí ele ficava naquela expectativa. Será que vai ter suco ou será que não vai ter suco? Né? Mas ele sabia que existia aquela possibilidade ali. Ainda assim, o suco era uma motivação. Vamos supor que se ele ficasse ali fazendo aquela ação, realizando aquela ação por mais 50 vezes e nunca tivesse o suco, pronto, provavelmente ele não ia mais apertar o botão, porque a motivação acabou. Agora, a possibilidade de ter ou não aumentava ainda mais o seu nível de dopamina, né? A descarga dopaminérgica no seu cérebro. Então, olha que doido que é, né? Porque muitas vezes as pessoas viciadas saem por aí cometendo loucuras para poder ter aquela recompensa, né? Isso explica por que isso vai se tornando cada vez mais forte naquela pessoa, logo vai se tornando um hábito e ela começa
a fazer de tudo, a fazer loucuras para poder ter aquela recompensa. Só que antes disso existe um gatilho. Por isso que dentro do TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, e muito se trabalha em cima da eliminação de gatilhos, né, da blindagem de gatilhos, né, ou seja, você precisa eliminar esse gatilho, isso que te faz lembrar. Eu já tive conversando com pessoas que eram pacientes de terapeutas, onde os terapeutas diziam, olha, tu precisa eliminar totalmente essa lembrança, ao ponto às vezes da pessoa ter que se mudar de apartamento, por exemplo, né? A pessoa morava num apartamento que trazia más recordações, né? E aí aquilo ali disparava um gatilho e fazia a pessoa se sentir de determinada forma. Não estou aqui falando que esse é o caminho mais efetivo ou não, eu só estou aqui compartilhando uma técnica. Agora, o que tudo isso tem a ver com o tema de hoje? Tem tudo a ver, né? Porque no nosso dia a dia existe também toda essa trilha, né? O que é essa trilha? É o gatilho, a rotina e a recompensa. Se for parar para ver, tudo que a gente vai construindo consciente ou inconscientemente, ela passa por essa trilha. Existe um gatilho que dispara algo em mim, uma sensação. Existe a rotina, que aí são as minhas ações. E existe a recompensa, que é aquilo que eu desejo daquela rotina. Eu não vou exercer nenhuma rotina se eu não tiver uma recompensa. Só que olha onde que está a grande cilada. Muitas vezes o desejo dessa recompensa é algo imediato. Por isso que eu venho dizendo há tanto tempo, o imediatismo é uma das grandes ciladas que a gente tem na nossa vida. Aquela coisa de querer as coisas para ontem, sendo que já está mais do que provado que tudo que vale verdadeiramente a pena na vida, ela é construída no longo prazo. Eu não vou entrar na academia amanhã, eu sempre fui sedentário, eu não vou entrar na academia amanhã e já ter um resultado, um corpo fitness, um corpo de atleta no dia seguinte. Eu vou precisar fazer isso constantemente, né? Assim como, sei lá, eu estou aprendendo aqui, quero me tornar piloto de automobilismo. Eu vou precisar dedicar muito tempo àquilo ali para poder me tornar um piloto com excelência, para começar a ter uma possibilidade de subir ao pódio. E isso vale para tudo, né? Para dirigir, por que no começo, quando a gente vai dirigir, é um processo muito consciente, tu precisa ficar cuidando de muitas coisas ali, né? Tu precisa estar cuidando do retrovisor, do acelerador, da direção, né? Precisa de cuidar de muitos comandos para aquilo ali, depois que tu faz constantemente, tu passa a dirigir com mais excelência, né? Janaína está aí presente, a gente conversa muito sobre isso, né? Estava há poucos tempos atrás ali, passando por esse processo de aprendizado dentro do aprender a dirigir, né? E hoje ela, né, compartilha já situações em que ela dirigiu em contextos muito difíceis, que talvez anteriormente, em um contexto que era muito mais fácil, ela não conseguia. Hoje, por já estar repetindo esse hábito, repetindo essa ação, dirigindo muitas vezes, ela já consegue exercer essa ação em contextos mais difíceis. Mas por quê? Porque foi permitindo, dando tempo ao tempo, repetindo essa ação. Agora eu tenho uma recompensa, agora eu já me sinto mais apropriado para poder dirigir. Isso traz essa felicidade. Por quê? Porque existe uma motivação, existe um suco, né? Como era no caso ali do experimento. Então, para isso a gente precisa se perguntar, antes de querer construir um hábito, qual é a minha motivação, né? Qual é a minha recompensa? O que eu vou receber ao construir esse hábito? Ao mesmo tempo, eu preciso sair dessa cilada que é o imediatismo. Às vezes as coisas não são para ontem, na maioria das vezes não são para ontem. Então, como que eu posso fazer para poder lidar muito bem com isso? Eu preciso começar a recompensar o meu esforço. Tá? Isso é uma grande estratégia que pode ser utilizada para a construção dos hábitos, né? Ao invés de eu recompensar o resultado, eu passo a recompensar o meu esforço. Essa é a forma da gente manter um hábito ativamente, né? Porque ao invés de eu ficar olhando o resultado final, eu posso olhar para o meu esforço e dizer, poxa, hoje foi mais um dia que foi vencido.
né? Essa semana foi mais uma semana que foi mais uma semana vencida. Dessa forma eu premio o meu esforço. Depois de ter entendido isso, né, eu já tive acesso a esse estudo já fazem muitos anos. Eu percebi uma coisa, né, principalmente isso a gente pode trazer, e no meu caso eu trouxe para a criação dos filhos, né? Com a minha filha eu procuro sempre elogiar muito mais o esforço dela do que o resultado. Ou seja, quando ela passou de ano na escola, né? O meu parabéns não é por ela ter passado de ano na escola. O meu parabéns para ela nunca é voltado para a nota que ela tirou. O meu parabéns para ela é sempre voltado por ela ter estudado, por ela ter se esforçado para conquistar aquilo ali. Entende a diferença? Né? Porque senão, o que cria-se na cabeça da criança? Se eu não passar, então logo aquela coisa, não vou ser amada, não vou ser boa o suficiente, não sou digna do amor do meu pai. Agora, o esforço depende de quem? O esforço depende só dela. Então, se a minha recompensa está no meu esforço, se o meu parabéns está associado ao meu esforço de ir lá estudar todos os dias, isso reforça esse comportamento. Se eu me esforçar, daí sim, aí eu posso ser já recompensado. Agora o resultado muitas vezes ele depende de outros fatores. Então por isso que a gente precisa encontrar formas de recompensar o nosso esforço. E às vezes a gente pode usar a criatividade para fazer isso, né? Então quem aqui nunca ouviu de situações em que uma pessoa que começa uma dieta, tá? Então ela ali se mantém firme na dieta durante uma semana inteira. Chegou lá no final da semana, às vezes o nutricionista libera para ela, esse aqui vai ser um dia de uma refeição. Eu não gosto de usar essa frase livre porque parece que está associando que as outras refeições tu está preso. Mas sei lá, uma refeição onde não precisa ter uma refeição totalmente limpa, né? Tu pode colocar ali alguns prazeres, né? Alimentos do prazer, vamos chamar assim. Não é os alimentos da diversão, vamos dizer assim, né? Então, nesse momento aqui, ela te libera um doce, um chocolate ou algo assim, algo que não vai interferir, né, no déficit calórico para tu poder atingir aquele resultado. Então, muitas vezes é aquela pessoa que foi lá, bateu uma meta na empresa de vendas e aí a empresa deu uma viagem para ela, ou ela mesma se premia com uma viagem, né? Tipo, agora eu ganhei um prêmio, uma comissão mais alta, então eu vou me permitir viajar. Tu está recompensando aquele esforço que tu teve. Então, na academia também, né? Quando, às vezes eu consegui me manter um mês ali firme. Então, qual é o tipo de recompensa? Hoje eu vou me permitir ir num cinema. Sei lá, aqui nesse momento existe uma criatividade, mas o que eu estou querendo trazer com isso? É importante a gente premiar o nosso esforço para que aquele esforço continue estando ativo, para que aquele esforço ele siga constantemente, né? Então agora falando um pouco mais sobre essa questão dessa rotina, né? Dessa trilha que foi trazido naquele estudo, né? Eu falei para vocês que eu ia falar um pouco sobre esse livro, né? Que também trazia muito sobre esse estudo do gatilho, da rotina e da recompensa. Esse é um livro chamado O Poder do Hábito, é um livro de capa amarela, ele é muito conhecido também, de Charles Duhigg. Ele também traz vários estudos científicos, né? É um livro de 400 páginas de tantos estudos que eles trazem ali, mas no fim das contas é tudo voltado para a mesma situação, que é o gatilho, a rotina e a recompensa. Então, o que o Charles ele trouxe através desses estudos? Ele trouxe algumas categorias que através desses estudos ele percebeu que em torno de umas 5 categorias ali era o que se repetia os nossos gatilhos. E isso a gente pode perceber e trazer para o nosso dia a dia, né? Então a pergunta do livro ela começa mais ou menos assim: por que você toma café da manhã? Você toma café da manhã porque você acordou às 7 horas? Você toma café da manhã porque você está com fome? Você toma café da manhã para sentar-se à mesa com seus familiares? Ou você toma café da manhã porque tu acabou de tomar banho? São perguntas reflexivas, né? Para tu entender, poxa, por que eu realizo essa ação? Ou seja, quais são os gatilhos que estão por trás dela, né? Então ele trouxe essas 5 categorias, né? Quais são os gatilhos mais comuns? Quais são as categorias mais comuns? Normalmente elas são essas aqui. Primeiro, o lugar onde você está. Né? Quando eu disparo essa ação aqui que talvez não está me trazendo um resultado muito legal, onde é que eu estou quando isso acontece? Tá? Quando eu vou realizar essa ação, esse hábito que não é muito legal, onde é que eu estou?
Qual o lugar que eu estou? Segundo, o tempo, que horas são? Né? Então, me perguntar, poxa, que hora do dia que isso acontece? Tem algo em comum? Terceiro, qual é o meu estado emocional? Quando eu cometo essa ação que não é muito legal, o que eu estou sentindo exatamente? É raiva? É frustração? É tristeza? Quarto, quais são as pessoas que eu estou? Né? Quais são as outras pessoas que estão comigo normalmente quando esse gatilho é disparado? E quinto, qual é a ação imediatamente precedente? Né? O que estava acontecendo momentos antes de eu realizar aquela ação ali? Né? Então o Charles ele fala o seguinte: quando a gente tem isso muito bem mapeado, a gente consegue blindar o gatilho que está disparando aquele hábito que não é muito saudável. Tá? Então imagina só, a pessoa que ela tem ali o hábito de, poxa, ela vai comer um doce, né? Então ela não quer, ela quer se livrar daquilo ali, ela quer seguir uma dieta regradamente, mas tem aquela queda toda vez porque ela come um doce e aí aquilo ali está atrapalhando na dieta dela, tá? Então normalmente o que ele orienta? A gente faz diariamente um exame de consciência, que é o que ele chamava, né? No final do dia, poxa, vacilei, comi aquele doce. Fazer esses questionamentos, né? Onde que eu estava quando eu comi esse doce? Poxa, eu tava ali na esquina da padaria. Então beleza, toda vez que eu como doce, eu tô ali na esquina da padaria, pode ter um indício aí, isso pode ser o lugar onde eu estou. Não, na verdade eu comi o doce, era 3 horas da tarde. E aí no outro dia tu faz o exame de consciência de novo. Eu comi o doce, era 3 horas da tarde. E aí depois da terceira vez de novo, eu comi o doce, era 3 horas da tarde. Opa, o gatilho pode estar no horário. E aí talvez eu tenha que cuidar para substituir, para botar uma outra refeição dentro desse horário. Às vezes não, às vezes de repente eu fiz esse exame de consciência por vários dias e percebi, putz, não, na verdade eu como doce quando eu estou ansioso, né? Tô uma ansiedade ali de algo que vai acontecer e aí eu tô ali naquela expectativa, eu vou lá e como doce, né? Ou então não, às vezes não, eu tô comendo doce porque eu tô com aquele meu colega que sempre quer dar uma passadinha na padaria, então aquilo ali me desperta uma gatilho. Toda vez que eu tô com aquela pessoa eu acabo comendo doce. Ou então não, às vezes é uma ação que é imediatamente precedente, né? Então, sei lá, eu tô aqui e recebi uma pilha de e-mails agora, eu vou ter que dar conta daquilo ali. Toda vez que a minha caixa de e-mails está cheia, que eu olho e aí eu vejo aquela pilha de e-mails, eu vou lá e como um doce. Que também está um pouco associado à ansiedade, né? Mas aí nessa parte tem o elemento da ação que antecede, né? Então, como que eu faço para poder resolver isso? O fato da gente ter na consciência qual é o gatilho que desperta aquilo ali, nos traz uma facilidade de agir, porque daí eu vou blindar aquilo ali. Né? No momento em que eu sei, no momento em que eu tenho a consciência de quais são os meus gatilhos, é somente ao saber disso que eu posso atuar. Por isso que eu estava falando antes que o terapeuta cognitivo comportamental ele fala para o paciente eliminar os gatilhos, para que aquilo ali não dispare uma rotina que ele faz para poder ter uma recompensa. Então, nesse caso do doce aí, a gente teve vários exemplos, né? Então, de repente, tu vai ter que pegar um outro caminho, porque se eu estou passando na frente da padaria, aquilo ali me desperta um gatilho e eu vou lá e como doce. Então, eu vou mudar o lugar, eu não vou mais ficar passando ali na frente no primeiro momento, até aquilo ali deixar de ser um hábito. Ou não, às vezes é o tempo. Então, poxa, se eu percebi, fiz o meu exame de consciência ali todo dia e é o tempo, 3 horas da tarde sempre me desperta o gatilho de comer aquele doce ali que está me prejudicando. Opa, então eu vou fazer diferente. 2h45 eu vou colocar o meu relógio para despertar e eu vou ali comer algo saudável para saciar aquela fome, para que às 3 horas isso já não seja mais uma questão para mim. Ou então não, é o meu estado emocional. Então, poxa, perfeito. Então, toda vez que eu tiver num estado emocional de ansiedade ou que eu tiver numa expectativa, eu já trago isso para minha consciência. E aí eu percebo, poxa, eu não estou com fome, né? Então, logo eu não vou comer esse doce, porque esse doce não é para me nutrir, esse doce não é para matar minha fome. Esse doce é para tentar suprir essa ansiedade. Ou seja, tudo depende do nosso nível de consciência. Quando eu não tenho consciência, eu saio fazendo as coisas por aí e nem sei porquê.
né? Então a questão de outras pessoas, de repente, poxa, eu sei que eu vou sair com aquela pessoa que de repente ela me desperta um gatilho de poder também sair da minha dieta, de poder comer aquele doce, sei lá, eu vou criar a minha estratégia. Nessa hora a criatividade é muito bem-vinda. O que a gente não pode mais é ficar refém de situações externas, ou seja, refém de gatilhos, para continuar cometendo ações que não vão nos levar onde a gente quer. Então, por isso é muito importante, pessoal. Então, tenha aí, se puder anotar isso, anota essas 5 perguntas para que você faça no seu dia a dia. Primeiro de tudo existe algo que eu estou fazendo hoje que não está legal, que está me levando a um resultado que não é o que eu desejo? Putz, isso aqui já é um hábito. Sei lá, poxa, eu tô fumando, isso não faz bem para minha saúde, ou sei lá, eu tô saindo todo dia da dieta, ou eu tô faltando treino, ou deveria ter estudado e não estudei, ou no trabalho eu deveria mandar aquela planilha e eu tô procrastinando, ou às vezes, poxa, é um relacionamento, eu preciso dar um pouco mais de atenção pro meu filho, para minha filha, eu preciso dar um pouco mais de atenção pro meu marido, para minha esposa, pro meu namorado, e eu não tô sempre com o hábito de ficar ali. Às vezes eu passo horas no telefone, vendo a vida das outras pessoas, e eu não dou atenção para aquilo que importa. Isso vai se tornando um hábito. Então, quais são essas perguntas que tu precisa fazer? A primeira delas, então, é onde você está, qual lugar que você está quando isso acontece. Segundo, que horas são? Terceiro, qual é o seu estado emocional que desperta aquilo ali? Terceiro, quem está por perto quando aquilo ali acontece? Quais são as pessoas que estão por perto? Ou quinto, qual é a ação imediatamente precedente? Ou seja, o que estava acontecendo de fato pouco antes de eu tomar aquela ação que gera aquele hábito que não é saudável. Quando eu tenho isso muito bem mapeado, eu começo a eliminar possibilidades. Poxa, não é no mesmo horário, às vezes é 3 da tarde, às vezes é 7 da noite, então o horário não é. Não, às vezes não é o lugar também, porque às vezes eu estava lá numa cidade, depois eu estou lá numa outra, num contexto totalmente diferente, então eu vou eliminando possibilidades, de um modo que vai sobrando só aquilo que é mais comum. Normalmente tu vai encontrar onde que está o seu gatilho, né? Ah, sei lá, toda vez que eu peço um hambúrguer lá, eu não estou com fome, mas é porque vem a propaganda do iFood. Opa, então, peraí, vou achar um jeito de eliminar, de não ficar muito acessível, né? Que a captação dos meus olhos, da minha visão, ou às vezes pode ser de audição. Quantas vezes a gente não vê, poxa, essa música me trouxe um estado interno, aquela coisa, né, do sertanejo, da sofrência que fala por aí, escutei uma música, aí peguei o celular e liguei para ex. Então, isso tudo são gatilhos, gente, tudo são gatilhos. Então, blindar esses gatilhos é muito importante. A gente viu no início da live que eu falei, né? Poxa, esse experimento ele mostrou que a descarga dopaminérgica ela é muito maior quando vem o gatilho do que propriamente quando eu estou lá exercendo o hábito. Às vezes eu estou lá já exercendo a ação e às vezes até já estou ali arrependido. Putz, não era para estar fazendo isso. Mas eu caí no gatilho. Então é importantíssimo que a gente tenha atenção a isso, tá? É mais ou menos a seguinte sequência, ó. Quando eu aciono o gatilho X, eu faço a rotina Y para ganhar a recompensa Z, né? Tu precisa ter muito bem mapeado qual é o teu X, qual é o teu Y e qual é o teu Z. Então no experimento do chimpanzé, né? Quando a luz, a lâmpada era acesa, né? Quando eu aciono o gatilho X, eu faço a rotina Y, que é o apertar no botão 10 vezes, para ganhar a recompensa Z. No caso dele, era uma mamadeira com suco de laranja. Tá? Então é muito importante a gente ter isso bem mapeado, tá, gente? E, do contrário, também vale, que é para a gente poder ter hábitos saudáveis, né? Então, qual vai ser o gatilho que vai me despertar isso, né? Então, sei lá, às vezes eu vou começar uma atividade física, eu já deixo os meus tênis ali, a minha roupa de treinar em cima do sofá, que é um lugar que eu levanto, eu já sei que está ali, eu vou colocar aquilo ali, eu vou facilitando, eu vou criando coisas que vão facilitar a minha ida para lá, né? Então, às vezes, sei lá, eu vou todos os dias, né? Tem muita gente que usa aquele mapa de visão, né? Que é o desenho, aquele, né? Do teu futuro. Sei lá, tu coloca ali um desenho
da meta que tu quer alcançar, muitas vezes o recorte de uma revista, muitas vezes algo que tu tira ali, às vezes é um vídeo ali que tu está assistindo que também te desperta aquele gatilho. Usa isso a teu favor para até tu conseguir construir esse hábito, tá? Então, dessa forma tu tem um gatilho que exerce essa força que vai fazer com que tu vá em direção ao que tu quer. Agora, muito mais do que técnica, eu quero trazer também aqui para vocês alguns moldes mentais que nos ajudam também na construção de hábito, tá? Lembra que eu estou falando desde lá da primeira live, né? Que o poder não está na ação em si, o poder está na nossa forma de pensar. Né? Antes da gente conseguir realizar ações efetivas, existe algo que é muito mais importante, que são os nossos condicionamentos mentais. Se eu não tenho um condicionamento mental muito bem estruturado que me leve a realizar aquelas ações não vão ser efetivas. Né? Por isso que eu estou sempre falando, eu sempre falo com os meus clientes, é decisão no plano mental e constância no plano físico. É decisão, a decisão ela está no plano mental. Quando uma decisão é tomada no plano mental, fica muito mais fácil de eu ter constância no plano físico, né? De repente, no plano físico, às vezes vai vir alguns acidentes que não vão te permitir seguir tendo aquela constância, né? Então, às vezes, tu vai precisar mudar um pouco as ações. Agora, a decisão no plano mental, ela precisa estar sempre fixo. Nisso aí, tu não pode deixar ninguém mexer, porque vai ter um monte de gente fora querendo poder mexer nessa tua decisão mental. Às vezes é uma piadinha sem graça, às vezes é aquela pessoa que fica te inferiorizando. Olha aí, ó, agora virou blogueiro aí, né? Fica fazendo live todos os dias, né? Às vezes tu fica, não queria ser chamado assim. Às vezes, agora tá fitness, agora só quer ir pra academia, né? Agora não bebe mais, né? Agora virou um careta. E aí vai dar aquela risadinha, eu sou teu amigo, então eu posso brincar. Cuidado, isso pode ser um gatilho que te tira do caminho. Às vezes tu está fazendo alguns cursos querendo se dizer, agora só quer esses cursos aí, ou às vezes tu entra por uma religião, agora só quer saber da igreja. Né? Então, muitas vezes tu precisa blindar esse tipo de comportamento para que, se tua decisão ela não está muito bem tomada, isso vai te atrapalhar. Então, por isso que decisão no plano mental é muito importante. E como que eu posso contribuir com isso? Para a gente já ir para o nosso fechamento. Tá? Então, primeiro, tá, pessoal, umas 5 sugestões aqui que vão te ajudar para construir isso no teu dia a dia. A seguinte mentalidade, tá? Tudo que a gente tem na nossa vida é o momento presente, tá? Eu peço a tua atenção nesse momento. Esquece agora o passado e o futuro, tá? O passado e o futuro, eles existem como tempo cronológico. Tá? Então significa agora que eu não vou mais olhar para o passado. Não, o passado ele pode ser uma grande fonte de aprendizagem, assim como o futuro pode ser uma grande fonte de motivação. Mas tudo que tu faz só é no tempo presente. Quando aquilo que tu tanto deseja chegar não vai ser futuro, vai ser presente. Então o único tempo que a gente tem é o momento presente. E o que isso ajuda na construção de hábito? Ajuda no seguinte: o único dia que tu precisa vencer é o dia de hoje. O único dia que tu precisa vencer é o dia de hoje. Então para de se preocupar se tu vai fazer isso por tantos dias, ou se chegar lá no 30º, no 40º dia tu vai ter conseguido. Esquece isso. O único dia que tu precisa vencer é o dia de hoje. Se tu vencer o dia de hoje, eu garanto para ti que vai chegar no final do dia e tu vai dizer, poxa, esse dia foi foda. Esse dia foi do cacete. Esse dia foi fantástico. Esse dia eu fiz o que eu me propus a fazer. Ponto. Isso vai ser já um gatilho para que no dia seguinte tu faça de novo. E depois de novo, e depois de novo. Agora, o que a gente fica se preocupando com o resultado? O que isso vai dar? Quando eu vou chegar? Não, é o dia de hoje. Isso é tudo. Só precisa vencer o dia de hoje. Tá? Então, esse é um tipo de condicionamento mental que eu acredito que pode te ajudar. O segundo, eu já falei anteriormente, brinda suas conquistas, tá? Porque são essas pequenas vitórias do nosso dia a dia que constroem uma vitória maior, que é o teu objetivo.
Então brinda, dá um jeito de comemorar, sei lá, às vezes não precisa necessariamente, quando eu falo de se premiar, precisa ser um gasto financeiro, às vezes tu não está em condições de te dar um prêmio financeiro, mas sei lá, às vezes é alguma coisinha simples que não vai ter um custo grande, sabe? Às vezes é compartilhar com alguém, às vezes é poder fazer alguma atividade que tu gosta, mas de tempo em tempo se premia, vai brindando, dá valor para isso. Lembra que eu falei? Dá valor para o teu esforço mais do que para o teu resultado, porque é o teu esforço que vai te levar aos resultados, né? Não fica olhando só lá para cima, não fica olhando para o ponto de chegada. E isso, junto disso vem a minha terceira sugestão, que é para de focar no imediatismo, tá? O jogo ele é de longo prazo, tá? Tudo que é construído e que vale a pena na vida é construído no longo prazo, tá? Então olha que é um paradoxo, ao mesmo tempo em que tu valoriza o teu esforço, ao mesmo tempo tu sai dessa mentalidade imediatista, que tu precisa tudo as coisas para ontem, que se não for amanhã, não vale a pena. Então eu vou para academia hoje e já quero me tornar um atleta. Não, eu vou para academia hoje e quero já estar no corpo que eu sempre sonhei. Não, valoriza o longo prazo, porém a tua atenção ela está no seu dia a dia, tá? Então é mais ou menos assim, ó, a minha intenção ela está no longo prazo, mas a minha atenção ela está aqui no meu dia a dia. Tá? Ela está no dia de hoje, tá? E outra coisa para você blindar para também de ficar contando historinhas, né? Muitas vezes a gente cria justificativas para não fazer o que precisa ser feito, né? Então isso é muito comum, isso eu vejo muito dentro dos meus atendimentos, a pessoa querendo usar justificativas, contar uma historinha para ela mesma, para não deixar de fazer algo ou para continuar ali fazendo algo que não deveria ser feito. Então, toma consciência disso, cuida com as justificativas que tu está dando para não fazer o que precisa ser feito ou para ficar procrastinando aquilo que tu deveria estar fazendo hoje, tá bom? Pessoal, então, eu acredito que a construção de hábitos é uma excelente ferramenta para uma transformação de vida, tá? Então, valorizem isso na vida de vocês, deem valor a essa constância, deem valor à construção de hábito. Eu acredito que isso é um grande agente de transformação. A força que isso vai te dando todas as vezes que tu faz aquilo que precisa ser feito é algo realmente incrível, é algo que vai formando o teu caráter, vai moldando a tua personalidade e aí vai te levando a níveis maiores. Então, eu desejo hoje que essa live tenha contribuído contigo para a construção de hábitos, principalmente para ganhar consciência de como isso é formado. E eu tinha falado ontem na enquete, né, que será que leva 21 dias, será que não leva? Então eu concluo da seguinte forma: alguns hábitos que são pequenos, como por exemplo, seguir um caminho para ir para o trabalho, pode ser que em 21 dias tu consiga, né? Café sem açúcar, eu quero construir o hábito. Esses hábitos que são mais simples, digamos assim, eles levam 21 dias. Agora, coisas que requerem um esforço maior, eu estou falando na prática, né? Existem vários estudos com muitas variações do tema, mas eu acredito, por exemplo, agora já é um esforço, né? Por exemplo, ir para academia todos os dias é uma coisa que tu não está acostumado a fazer, eu acredito que leva um pouco mais. Aí pode ser que leve 60, alguns outros estudos falam que levam 90. Então, resumindo, não dá para generalizar, não dá para dizer que todos os hábitos são 21 dias. Alguns levam 60, outros levam 90. Então, tudo depende do nível de esforço. Agora, o que a gente viu hoje aqui, que é ganhar consciência de como um hábito é formado e utilizar essas últimas sugestões ao teu favor para criando esse condicionamento mental, eu acredito que é o que vai fazer a diferença na tua vida, tá bom? Então, se gostou dessa live, compartilha com mais pessoas, leva esse tipo de conhecimento que eu acredito que pode ser muito útil na vida das pessoas, né? E amanhã estaremos aqui novamente na nossa live número 22. Se puderem estar presentes, ficarei muito grato, ou se não, assistam a gravação que vai estar sempre aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês, pessoal. Uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.